Jesus, pois tu és santo. Seu poder me sustenta na calmaria ou na tormenta. Com Cristo posso descansar e enfrentar o mundo. Ele me guiará pelos vales, me levará até os montes, pois o seu amor esconde. Posso cantar um novo canto e agasalhar no seu manto. Quero te exaltar, Jesus, pois tu és santo, pois tu és santo. Bom dia! Graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É uma alegria muito grande podemos estar aqui nesse momento para cultuar o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, render culto agradável a Ele, de todo o coração, de todo o sentimento, com toda a nossa alma. Você é bem-vindo, espero estar sendo bem-vindo também aí na tua casa mais uma vez. E vamos estudar hoje santificação bíblica, né? Nosso texto está em 1 Tessalonicenses 5, de 16 ao 23. Louvado e exaltado é o nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Então eu te convido nesse momento a juntos podermos glorificar o nome do Senhor através do estudo bíblico de santificação, parte 3. Deixa eu só colocar aqui para nós rapidinho. Então vamos nos debruçar em cima sobre a palavra e nela tirar alimento para a vida eterna. Quero te convidar a unir o teu coração com o meu, você que está chegando agora também. Vamos orar, vamos glorificar o nome do Senhor através da oração. Pai bendito, graças te damos nessa hora, pelo teu amor, pela tua fidelidade e porque o Senhor tem se mantido fiel e também, principalmente, porque as tuas misericórdias são a causa de não sermos consumidos, apesar de sermos infiéis. Mas o Senhor permanece derramando a tua graça. E em nome de Jesus, perdoa os nossos pecados. Em nome de Jesus, recebe este culto de escola bíblica, live, em cada lar, em cada casa, em cada cidade, Santa Bárbara, Castanhal, Boa Vista, Nanindeua, Belém, Marituba e todos os lugares que esse vídeo for acessado, Pai. Que o Senhor derrame graça, seja no bom dia, seja na boa tarde, seja na boa noite, a hora que esse vídeo for acessado. Que o Senhor use como um agente de salvação, uma ferramenta e um instrumento para que o Senhor, Deus, venha a ser conhecido em todas as nações. É em nome do teu Filho amado Jesus, Pai, que oramos nessa hora. E em nome do teu Filho amado Jesus, nós agradecemos que este início de manhã, Ele, Deus, venha nos edificar, pois devemos dar graça por mais um dia que começa.
e nós estamos no primeiro dia da semana. E todo o nosso querer, o nosso efetuar, nós colocamos nas tuas mãos. Nós estamos aqui para dizer que somos dependentes do Senhor. Teu é o poder, a honra e a glória para todo sempre. Cabe a nós dizermos amém, amém e amém. Então, bem, meus irmãos, vamos dar início ao nosso estudo, onde nós temos proposto hoje santificação bíblica, né? Quem nos acompanha já sabe exatamente onde nós estamos e para onde nós estamos indo, né? Nós estamos estudando a salvação do indivíduo. E hoje o texto proposto é o texto que está em 1 Tessalonicenses 5, de 16 a 23. Se você estiver com a sua Bíblia aí aberta, amém. Se você não estiver, amém também. Eu vou passar aqui no Data Show, mas sempre procure estar com a sua Bíblia do lado, tá? Sempre com a Bíblia próxima. Não se afaste das palavras deste livro. Então vamos fazer a leitura? Eu vou colocar aqui para você, tá? Vamos lá. Muito bem. Estejam sempre alegres. Orem constantemente. Deem sempre graças a Deus em todas as circunstâncias, pois isso é o que Deus quer de vocês. Façam em Cristo Jesus. Não atrapalhem mais a obra do Espírito e nem despreze as profecias, mas examine todas as coisas para verificar se elas realmente vêm de Deus. Fiquem com tudo o que é bom e afaste-se de todo tipo de mal. Que o próprio Deus, que nos dá a paz, faça com que vocês sejam puros e completamente dedicados a Ele. E que tudo o seu ser, espírito, alma e corpo, tá? Seja conservado íntegro e sem culpa na volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos ler mais uma vez? Eu deixei de passar o slide aqui para você. Vamos lá. Estejam sempre alegres, orem constantemente, deem sempre graças a Deus em todas as circunstâncias, pois isto é que Deus quer que vocês façam em Cristo Jesus. Não atrapalhem mais a obra do Espírito Santo e nem despreze as profecias, mas examine todas as coisas para verificar se elas realmente vêm de Deus. Fiquem com tudo o que é bom e afaste-se de todo tipo de mal. Que o próprio Deus, que nos dá a paz, faça com que você seja puro e completamente dedicado a Ele, e que todo o seu ser, espírito, alma e corpo sejam conservados íntegro e sem culpa na volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Que maravilha esse texto, meus amados! E hoje nós vamos justamente percorrer ele falando sobre santificação bíblica. Santificação bíblica. Então, nós temos alguns assuntos propostos e entender que quando Jesus vier, seus filhos devem estar sem mancha e preparado, vivendo uma experiência com Deus todos os dias, renovada. É o que diz lá o autor de Hebreus 12:14. Então, eu quero apresentar nessa manhã para você alguns passos para que você sejam a cada dia santificado. Então, alguns passos para a santificação nós vamos apresentar para você nesta manhã. Mas o que é santificação? O que é santificação? O que nós temos no nosso slide é a pergunta que nós terminamos o último estudo e agora nós começamos
com a mesma pergunta. Eu acredito que você já tem uma definição, um conceito sobre o que é santificação. E eu peguei o versículo 3 e apenas resumi o que realmente é santificação, de acordo com o que nós vemos estudando. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Então, santificação nada mais é do que, olha só que grandeza de resposta, a vontade de Deus. Santificação é a verdade bíblica, desde que fomos comprados, lavados pelo sangue de Jesus Cristo. Santificação é a vontade de Deus. Então, o próprio Deus nos chama de santo. Repare como a maioria das cartas do apóstolo Paulo, ele diz aos santos, né, que vivem em Coríntios, aos santos que vivem em Éfeso, aos santos que vivem em Roma, por que não dizer aos santos de Ananindeua, aos santos de Marituba, aos santos de Belém do Pará, aos santos de Castanhal, aos santos de Curuçá, por que não? E aí vamos dizendo aos santos, você precisa entender que você é santo, santo, santo. Não foi que os anjos, né? Os anjos em Isaías declararam santo, santo é o Senhor dos exércitos. Então, santo, santo é você. Seja santo, porque o Senhor teu Deus é santo. A palavra santo, que é vontade de Deus, tem o primeiro sentido, separação. Você foi separado para uma grande obra. Aquele que a regimentou, ele escolheu, então ele sabe quem é você. Ao nos lavar com seu sangue, Jesus Cristo, o Filho de Deus, ele purificou e santificou. Ao resgatar com seu sangue, ele purificou e santificou. Então nós precisamos entender a questão de estarmos separados. Agora nós que iremos, né, cooperar, é o que nós falamos na aula passada, nós somos cooperadores, quero destacar que é um princípio batista, a cooperação, tá? É um princípio bíblico, cooperar. Então nós cooperamos com Deus no processo da santificação. Eu falei um pouco puxando para a doutrina, porque algumas igrejas elas não creem que já estão usufruindo os verdadeiros, né, santos da salvação. Então o ser salvo é algo peculiar que nem muitas doutrinas aí sustentam. Mas nós vamos falar só com o que você entender, que a santificação, a salvação, a regeneração, a adoção, tudo isso vem de Deus. E a santificação, como eu repeti há pouco, ela é algo cooperativo. O homem faz parte, né? E não é que ele vai dar uma ajuda para Deus, nós já deixamos isso bem claro. Então, pense, analise e veja o sentido, o que é santificação. A palavra tem o primeiro sentido de separar, né? Então, estamos separados. Os santos, não é que nós temos asa ou que nós temos aquela argola, não. Não é nada disso. Nós fomos separados pelo Senhor. Estamos indo bem, amados? Então, nós vamos meditar. Eu queria que você lesse, né? Não seja só ouvinte, seja praticante. Lê o que está no slide. A palavra santo tem o primeiro sentido de separado para Deus. Cooperamos, diariamente para nos tornar cada dia mais parecido com Jesus Cristo. Então vamos ver como nós podemos cooperar eficazmente. Nós precisamos cooperar eficazmente. Pastor, como é que eu posso trabalhar com Deus? Não é que tu trabalhe com Deus, tu trabalha para Deus.
Tu trabalha para o Senhor Deus. Não é que tu trabalha com Deus. Vamos olhar os nossos passos que nós temos aqui para um melhor entendimento. O primeiro passo é confiar que Ele te ama. É exatamente isso. Ele te olha com amor. Olha o que Jesus fala. Nós, pecadores, quando Ele nos vê, Ele diz: filhinhos, não pequeis, não pequeis. Porém, todavia, se pecares, saibam que eu sou o advogado de vocês. Esse é um Deus bom, muito bom, o tempo todo bom, que age com justiça, e não esqueçam disso. A consequência do pecado, ela não é retirada. Pastor, o resultado do pecado é a morte. Não é verdade? Eu digo, é verdade. Mas a morte é não usufruir aqui da presença do Senhor. Imagine você não poder dizer: Jesus, eu te amo, porque você está vivendo no prazer do pecado. E quando você é um pecador, que você tem consciência, você diz: meu Deus, me perdoa, eu te amo, eu não quero mais, me ajuda. E aí as coisas acontecem. Então é disso que nós estamos falando. Confia que Ele te ama. Deixa eu te falar uma coisa aqui, rapidinho. Não permita, não admita que ninguém, exatamente ninguém, venha dizer que Deus não ama você. Por mais que você ouça isso com frequência, mas não permita. Jesus, Deus, o Espírito Santo, Ele te ama. E esse é o processo da santificação. A cada dia você vai acreditando mais que Ele te ama. Santificação bíblica nos apresenta claramente que Ele te ama. Você pode dizer um amém? Amém, louvado seja o nome do Senhor. Não é porque nós estamos online que nós não vamos colocar as nossas características, né? Eu tenho uma característica muito peculiar, língua presa, deficiente auditivo, e os que me conhecem já estão aí já se adaptando. E você que não me conhece, vamos nos conhecer. É muito bom estudar a palavra de Deus, tá? Muito bom. E que você seja bem-vindo aqui, você que está chegando agora, que Deus te abençoe, porque Ele te ama. Deus te ama. Deus Pai, Deus Filho, Espírito Santo, Ele te ama. Vamos a nosso segundo passo, né? Segundo passo para a santificação bíblica. Qual é esse passo? Experimentar a bondade de Deus. Deus é bom e Ele é muito bom. Provamos da bondade de Deus, é o que diz o salmista lá no Salmo 34, versículo 8. Deus é muito bom. Que maravilha você experimentar a bondade de Deus. Às vezes as pessoas elas se sentem sozinhas, tem até uma canção que fala sobre isso, no quarto escuro, mas é opcional. Escuridão é treva. E Ele te ama, Ele é bom e Ele te respeita, tá? Ele te respeita. Então, se você nesta manhã está optando em estar no quarto escuro, bom, quando você se arrepender dos seus caminhos, dos seus maus caminhos, e isso é exatamente o que nós estamos falando. Quando você sai da morte para a vida, quando você entende que o Espírito Santo tem uma grande obra para você, você vai entender que Deus é bom e você vai começar a experimentar essa bondade de Deus. Então, o salmista, ele fala da seguinte forma, o Salmo 34, eu já pedi para você colocar sua Bíblia do lado, né? Provém, versículo 8, e veja que o Senhor é bom, bem-aventurado é quem nele se refugia. Então, que maravilha!
saber que o Senhor é bom e nós encontramos abrigo. E Ele não nos abandona. Pode até uma mãe esquecer do filho que ainda amamenta, mas o Senhor, bondoso, infinitamente bom. Olha só as questões, já falamos aqui, eu vou repetir. Deus é amor e em santo amor Ele criou e sustenta todas as coisas. Deus é bom. Nós que precisamos rever o nosso conceito. Às vezes, por fato de você ser culpado, você estar no pecado, você acredita que Deus anda aí com um taco de beisebol, né? Quebrando a fonte de todos aqueles que pecam. Não, Ele enviou Jesus Cristo para nos perdoar do pecado. Você está em pecado? Então, confesse o Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador e Ele te defenderá diante do Pai. Não precisa você ficar nesse quarto escuro procurando razões para se justificar. Não tem como se você se justificar. A justificação vem de Deus. Então provai e veja que o Senhor é bom. Ele é muito bom. Vamos continuar. Transformação. E aí quando você crê que Ele é bom, você passa por transformação. Nós já falamos a palavra aqui de paulatinamente, né? Todos os dias, regradamente, você vem se renovando. E quando nós falamos de transformação, nós falamos de testemunho, devido a uma ação interior que acontece, né? O processo de mudança é iniciado lá na regeneração, quando você entende que é pecador e precisa do Senhor. Então, essa transformação, ela vem do Senhor. Transforma-se em quê? Transforma-se em quem, pastor? Há uma nova criatura. Nele mesmo, nós vamos adquirir a imagem e a semelhança. A imagem e a semelhança. Quem são os que mais veem Deus? Os anjos. Os santos, os separados. É por isso que nós falamos agora em Isaías 6, o versículo 4, Isaías 6, a gente vai ler Isaías é o capítulo 6, de 1 a 4. No ano da morte do rei Uzias, já abriu aí a sua Bíblia? Pega aí a tua Bíblia, dá tempo sim. É por isso que nós estamos na tua casa. É para que você seja abençoado. Então, se não pegou, vai lá, vai com o teu celular olhando e pega. Você não vai perder nada. Pegou, né? Então, vamos lá. Isaías 6, de 1 a 4. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto e com 2 cobria os pés, e com 2 voavam, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e a terra está cheia da sua glória. Aleluia. Então, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e nós somos santos, separados, co-herdeiro com Jesus Cristo em todas as coisas, mas precisa viver em testemunho. Testemunho é o passo que nós estamos falando agora, cobrando de você. A transformação, meus amados, é uma ação interior que vem para o exterior. Ah, Deus conhece o meu coração. Cuidado, isso pode ser uma heresia. Ah, mas Ele conhece, mas quando você diz, Deus conhece o meu coração, você quer se apresentar justo diante dele. E você não é justo. Então, o próprio texto bíblico diz que o coração é enganoso, né? Não confie
nos seus sentimentos, nos seus rins, nos seus bofes, nas suas entranhas, né? Não confie no Senhor que te escolheu. Confia que Ele te ama, experimenta que Ele é bom e tenha sua vida transformada. Você ainda lembra o nosso tema de missões mundiais desse ano? Transforme o mundo com a alegria de Jesus. Isso é testemunhar para as pessoas o que Jesus tem feito na sua vida. Nos nossos devocionais, nos 31 dias de oração, que Deus abençoe a minha família, nós fomos orientados no dia de ontem a falar o que Jesus fez conosco. Samitipe diz que o que Jesus fez com você é uma grande obra, é uma grande ferramenta. E eu concordo. Não fale de você, fale o que Cristo fez em você. Dentro do campo missionário, nós temos uma palavra que é a seguinte: você vai anunciar o Evangelho, vai propagar o Evangelho da salvação. Se for possível, se necessário, use algumas palavras. Se possível e necessário, use algumas palavras. Mas o certo mesmo é você testemunhar do poder de Deus operante na tua vida. Essa é a questão que nós estamos falando aqui nesta manhã. Salvação do indivíduo. Testemunhe sobre isso. O que Deus tem feito na tua vida? Pastor, ainda não. Então você precisa rever seu conceito de salvação, o conceito de salvo. Porque se Deus é bom, Ele te ama, e tu não consegue usufruir disso, tem algo muito preocupante. Então eu me preocupo com isso. Porque como é que eu digo que amo a Deus e não conheço e nem obedeço os seus mandamentos? Então precisamos entender isso. Eu quero te convidar a abrir lá de novo a tua Bíblia, Apocalipse capítulo 4. Já 4, versículo 8. Apocalipse capítulo 4, o versículo é o 8. Olha o que nós temos em Apocalipse 4, verso 8. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, 6 asas, estavam cheios de olhos ao redor e por dentro, e não tinha descanso nem de dia nem de noite, proclamando: Santo, Santo é o Senhor, Deus Todo-Poderoso, aquele que era e que é e que há de vir. Santo, Santo, Santo. Proclamar, isso é testemunhar. Transforme o mundo com a alegria de Jesus. E para isso acontecer, você precisa estar com a mudança de mente. A sua mente tem que estar totalmente transformada, renovada. Amados, transformado não é algo que eu digo, é algo que eu vivo. A renovação da mente. Essa renovação da mente nós encontramos lá em Romanos, capítulo 12. E você vai entender que é uma expressão teológica, é metanoia, né? Novamente. E se isso não estiver acontecendo, eu quero te ajudar, eu quero conversar com você. Não que eu tenha algo em mim que possa te ajudar, mas o que está na palavra, tá? E o que o Senhor age através da minha vida, não é eu. Eu sou o pecador e a misericórdia de Deus. Mas a oportunidade de nós conversarmos pessoalmente, não venha esperar uma visão, uma revelação, um eis que eu te digo, que sinceramente isso aí são artimanhas para minar a tua mente de dúvida. Eu quero te convidar a ler a palavra. Romanos, capítulo 12, versículo 2. Olha só o que nós temos. Já achou, né? Eu me atrapalho um pouco, eu converso e procuro, mas isso dá tempo para você encontrar. Não deixe de ler a santa palavra de Deus.
Não deixe de examinar e viver o poder desta palavra. Então, olha só, Romanos 12, versículo 2. Deixa eu só identificar aqui rapidinho. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente. Confie em Deus, que Ele te ama. Experimente a bondade de Deus, seja transformado por Deus, dando testemunho. E aí, o que é que nós temos no texto? Mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente. Então chegamos nos primeiros 4 passos tratados para esta manhã na nossa escola bíblica. Eu tenho certeza que você já aprendeu muito até agora, não é verdade? Amém. Então procure declarar em alta voz: Santo, Santo, Santo é o Senhor. E isso vai ter um grande efeito na tua vida. Não pelas palavras vazias, mas pela maneira que tu vive no processo de santificação. Hoje nós estamos ainda, eu acho que já está quase em 60, nem é quarentena mais. Então, estamos passando, né? Alguns acontecimentos não muito agradáveis estão acontecendo, tanto você quanto comigo, coisas que nós não conseguimos entender, mas nós cremos que Deus está no controle sempre e glorificamos o nome dele. Mas o que eu quero te dizer é que, como você espera essa 60, essa quarentena, esse isolamento, é que te faz identificar se tu está vendo a tua vida transformada, como tu espera. Que tu vai esperar, tu vai esperar. Agora, como tu espera? Se é murmurando, se é reclamando, é saindo do controle, isso faz toda a diferença. Pode faltar alimento, vem a enfermidade, vem as críticas, aí alguns dizem assim: olha, tu não é crente, e o que tu faz aí dentro de casa? Porque a igreja está fechada, tu não tem fé. Cuidado com essas coisas, tá? Como você espera é a maneira que nós percebemos que a sua mente está realmente transformada. Presença do único Deus verdadeiro. Mente transformada é a presença do único Deus verdadeiro. Qual é o Deus verdadeiro? Jesus. Jesus Cristo, o Espírito Santo. Ele é o Deus verdadeiro. Então, essas mudanças, quando nós falamos de metanoia, nós precisamos entender que ela vai continuar e deve ser a realidade da tua vida. Como tu está esperando a pandemia passar? Como tu tem te colocado nesses momentos? Isso faz toda a diferença, amados. Então, o alvo de Deus é o quê? A conversão da mente. Não vem com esse negócio de coração não, tá? Na santificação não é diferente. O que nós lemos em Romanos, ela vai continuar. Ainda não acabou. Você é uma obra inacabável. Exatamente. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. E aí você vai adquirir uma consciência, uma sensibilidade. As pessoas vão perceber a tua visão de mundo. Não ama o mundo, mas tu vive nele. Mas tu não compartilha com as coisas desse mundo. Então essa visão, ela vai ser acurada. Imagina depois que você ter seu corpo, alma, mente e espírito. Não sei se tu é dicotômico ou se tu é tricotômico. Em outra oportunidade a gente vai falar. Tem uns que creem em corpo e alma e tem outros que creem em corpo, alma e espírito. Mas o que nós estamos falando aqui é que tudo vai ser renovado. Se você é ditômico ou tricotômico, é uma situação particular. Mas uma dimensão da fé não vai avaliar como você acredita, mas sim em quem você acredita e dá o processo glorificando a Deus na caminhada. Partiu, regeneração começou, justificação, adoção e agora a santificação. Amados, com Cristo importa que cresçamos na graça e no conhecimento.
aquele que está acima de todas as coisas. Nada acontece em vão. Eu sou testemunho disso e eu posso compartilhar o meu testemunho com você, que o que aconteceu nessa semana na minha vida não foi em vão. Eu perdi um filho, é pet, mas pet também é filho. Um filho pet, o nome dele é Sete Silva. Rapaz, eu estou aqui inconsolável. É uma maneira, uma figura de linguagem, né? Ou seja, eu estou, né, me sentindo triste, mas eu estou feliz. Eu estou me sentindo triste, aprenda essa frase, mas sou feliz. Sentimento, mas com felicidade. Por quê? Porque a minha mente ela foi mudada. Isso fica implícito em cada um dos acontecimentos da minha vida. Nada acontece por acaso. Então, no meu dia a dia, nem tudo é mar de rosa. Mas nós precisamos entender que você precisa crer nas Escrituras, a oração, o jejum, na profecia e tomar a cruz, né? Quem quiser vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. Isso é santificação. E falar nisso, vamos entrar em outros passos sobre o que é santificação. Nós olhamos no versículo 4, versículo 3, né, do capítulo 4 de 1 Tessalonicenses, logo no começo, que santificação é a vontade de Deus. Onde está essa santificação? Olha só. Sola fide, somente pela fé. Sola fide. É? A fé, a santificação está na tua fé. Quer ver? Medita no Senhor. Não fica só orando. Não, lê a palavra. Louvando. Não é isso, orar e louvar é bom, isso é ferramenta. Mas ler a palavra e depois meditar no escrito desta palavra é o que realmente vai te dar as questões de tu acreditar na santificação. Então, ore, leia, santifique-se. Vamos continuar que meu microfone já vai descarregar a bateria. Como eu estou aqui sozinho nesta manhã gravando esse vídeo, nós vamos ficar sem microfone. Mas vamos lá. Existe, sim, uma maneira de viver e agradar a Deus. Efetivamente, você tendo fé. Quando você tem fé, as coisas acontecem. Já ouviram isso? Sem fé é impossível agradar a Deus. Mas eu quero te dizer que não acontece só por causa da tua fé. Alguns aí entram em campanhas, vão no monte, faz não sei o quê, aí depois não acontece, aí o indivíduo fala para ele, porque tu não teve fé. Tu me dá licença rapidinho, só vou trocar a pilha desse microfone. É coisa rápida, tá? Não foi muito rápido não, mas já voltei. Essas tecnologias elas são boas, mas elas falham. É igual o homem, né? O homem é falho. Deixa eu me ajeitar aqui, pronto. Tô bonito de novo? Já, né? Então vamos lá. Se meu pescoço estiver torto, não se preocupe não. É herança do ciclismo. Existe uma maneira de viver e agradar a Deus, que efetivamente a igreja precisa conhecer, que é a fé. Não depositar fé no teu querer, na tua vontade, nos teus objetivos, não. Ter fé em Deus, ter fé em Jesus, ter fé no Espírito Santo. Então, somente pela fé é que as coisas acontecem. A fé em Deus, para a vontade de Deus, para que todas as coisas cooperem para Ele e para a glória dEle. Não é a fé em Deus para a tua vontade, tá? Que isso fique bem claro. O som ficou muito alto, né? Mas depois nós baixamos aqui o volume. Então, somente pela fé,
somente pela graça, sola gratia. Rapaz, eu te digo sinceramente, o Senhor me colocou aqui nesta igreja, na Igreja Batista Cidade Nova. E quando eu cheguei aqui, que eu olhei esse púlpito, eu tenho orado pela vida do idealizador. Eu sei que foi o Spurgeon, né? Esse púlpito ele tem característica do príncipe dos pregadores do Spurgeon. Mas o que está escrito nesse púlpito, sola gratia. Somente a graça de Deus nos trouxe aqui. Somente a graça de Deus nos trouxe para a IBCN. Então, essa é a maneira de viver agradando a Deus. Confiar, acreditar que a santificação é graça de Deus. Não há consolo maior do que este. Não há. Saber que a graça de Deus está sobre as nossas vidas. Não é verdade, meus irmãos? Progredindo cada dia mais, esta é a santificação. Esta é a maneira de estarmos diretamente usufruindo da graça de Deus. Vamos continuar. Somente Cristo, sola Cristo. Oh, aleluia! Para fugir um pouco, eu vou dizer, esse pastor aí, eu acho que ele é de fulano, eu dou aleluia e o pessoal fica na dúvida. Há consolo maior do que este? Cristo Jesus, o nosso advogado, justo, fiel, o Espírito Santo. Pois se cremos que Jesus morreu, ressuscitou, nós usufruímos e vivemos o processo de santificação. E sabemos que a morte não é o fim para nós e nem para os que dormem. É morrendo que se nasce para a vida eterna, seja ela onde for, ou no céu ou no inferno. Se vivemos para o Senhor, vivemos, e se morremos para o Senhor, morremos. Eu estou lendo isso aí que foi o que Deus inspirou no meu coração, esse texto de Romanos 14, 8, nos momentos que eu passei, crendo que pet não tem alma, né? Sabemos disso. Vamos continuar? Sem os sentimentos humanos, vamos para a verdade bíblica. E eu queria falar de verdade sobre as Escrituras. Toda a Bíblia, o que está contido é palavra de Deus. Tudo é palavra de Deus. Você sabia disso? E a verdadeira igreja, ela não usa os sentimentos humanos. Falamos há pouco de testemunho, é testemunhar o que Deus fez em você. A verdadeira igreja, ela não vai usar coisas banais, né? Nós precisamos operar na seara do Mestre. Nós entendemos nas Escrituras que a caridade, né, que o amor, isso faz parte, é característica do salvo. Mas nós percebemos alguns doando, distribuindo, compartilhando e acham que isso vai acrescentar algo. E aí que é o grande diferencial. As Escrituras dizem que nós não fazemos isso para conseguir aquilo. Nós fazemos tudo isso porque nós já temos aquilo. O que é aquilo? A salvação. E alguns estão fazendo para ser salvos. E não há um texto na Bíblia que vai dizer que é só pelas obras. E tem alguém, mais alguém, muito alguém fazendo obra, menos falar da palavra de Deus. Essa semana eu vivi uma experiência interessante. Eu compartilhei um acontecimento da minha vida, da minha família, e logo de início eu coloquei um texto bíblico. Poucos me retornaram, e o texto era um textão. Mas eu comecei com o texto da Bíblia, falando sobre aquele episódio de Davi, quando ele estava com roupa de saco, que tinha perdido o filho, no meu caso era um pet,
né? Do Sete Silva. E aí eu comecei com o texto a imaginar e também me coloquei como culpado. Eu não fui um bom tutor, né? Quero confessar aqui em rede nacional que eu não fui um bom tutor. E aí eu estava me sentindo assim. Aí eu coloquei o texto e ninguém soube. Algumas não souberam o que tinha acontecido. Foram poucos que retornaram no privado e conversaram depois. Então, as pessoas elas não leem nada, elas só querem ler emojizinho, elas querem assistir vídeo, elas querem ouvir piada, mas ler a Bíblia, as pessoas não querem ler. E somente as Escrituras têm a verdade. Somente as Escrituras têm a verdade. Se você não lê a Santa Palavra de Deus, nós precisamos conversar. Leiam a palavra. E quero te dizer que não foi poucas pessoas que fizeram isso nessa semana. Foi muitas pessoas. Tem uns agora que até agora não leram. Talvez depois desse vídeo vão ler. Eu nem coloquei no Facebook. Eu não queria fazer chantagem emocional e me colocar como coitadinho. Na verdade, eu sou o culpado. Então, Paulo estava ciente que o pecado é combatido com fé, com graça, pelo poder de Jesus Cristo, e essas informações todas estão nas Santas Escrituras. Não é porque tu anda com a Bíblia debaixo do braço, tu tem uma Bíblia aberta na tua casa, que tu é cristão. Não é porque tu frequenta uma igreja que tu é cristão. E esta Escritura, ela vai te revelar, agora eu falei revelação, ela vai te revelar a igreja verdadeira. Existem inúmeras igrejas, e nem todas são boas igrejas, ou mesmo dignas de serem chamadas de igreja. Nós percebemos muitas coisas acontecendo. Mas como podemos identificar uma igreja verdadeira? Diferenciar a igreja verdadeira da falsa? Ora, a Bíblia. Pastor, mas todas as igrejas usam a Bíblia. Usar não é viver. Usar não é praticar. Tá bom? Então, lá nos céus, somente lá nós vamos saber qual é a igreja perfeita. Uma igreja ela deve ser verdadeira e mesmo assim ser manchada pelo pecado, pela corrupção. Os batistas, os fulanos de tal, não vou citar outros nomes, são a igreja certa. Todas as igrejas que vivem pela fé, confiando na graça de Deus, dependendo de Cristo e só manuseando as Escrituras, vivendo o poder dela, é a igreja gloriosa, é a igreja verdadeira. Lá no último dia nós vamos saber, mas aqui não dá para identificar, porque existem igrejas muito boas, igrejas bibliocêntricas, cristocêntricas, que vivem alicerçada na palavra, mas coisas acontecem nessa igreja. A igreja de Corinto, Paulo escreve que era uma das igrejas bem, digamos, avivada, bem consciente do poder de Deus através da palavra. Mas ele tinha consciência da corrupção do pecado em meio dos membros. E apesar de ser a igreja que mais hoje as pessoas querem imitar, né? Imitam por causa do dom de língua, mas esquece toda a confusão que aquela igreja vive e termina trazendo para si. Porque pega um texto e não olham para o contexto e acabam querendo viver da maneira que era no passado. Tu tem que viver o agora, tá? Corinto estava cometendo muitas heresias, tá? Essa carta que Paulo escreve, a segunda carta de Paulo principalmente, a igreja ele considera como verdadeira, mas a igreja que estava passando por altos e baixos. Ou seja, toda a igreja que tem esses 5 solas, esses 5 princípios, é verdadeira. Se cumpriu os 5. Não é só um, é os 5. Mas dentro da igreja verdadeira tem problemas, tem pecado. Então, para ajudar o povo, Deus não deixa nós identificarmos a igreja verdadeira, mas Ele nos ajuda a fazer uma comparação da verdadeira e da falsa. Tu está na tua igreja? A tua igreja é bíblica, mas coisas desagradáveis acontecem lá. Mas ela não vai deixar de ser bíblica porque o homem pecou. Ela vai continuar sendo bíblica. Então, toda igreja que tem esses princípios,
por mais que cometam os seus deslizes, é a igreja verdadeira. Agora, a prova dos 9, só quando chegar lá na glória. Uma verdadeira igreja tem a Bíblia como única regra, mas isso não quer dizer que não tem bateria, que não tem violão, que não tem púlpito, que não tem percussão, que não tem microfone, porque às vezes as pessoas, elas se colocam assim numa situação de asno. A Bíblia, então, por que está usando isso? Parece brincadeira, mas isso existe. A Bíblia é a única fonte de autoridade das veracidades que constitui a igreja. E Cristo é o nosso Senhor e Salvador. E o verdadeiro igreja sou eu. Por quê? Porque eu sou santo. Santo. Jesus é o centro de todas as atividades da minha vida. Cristão não tem hobby. Cristão não tem profissão. Mas gosta de determinada coisa e trabalha em determinada profissão. Mas o viver do somente a Cristo é viver para a glória de Cristo. E a gente convive e vive muito bem, porque é para a glória. Então aí nós temos o texto de somente a Deus a glória. Só lhe deu glória. Mas tu faz, tu te casas, te dá em casamento, tu viaja, tu trabalha, tu estuda. Só que as pessoas, elas querem dizer, não, se é somente a Bíblia, então não leia outro livro. Leia até o livro dos hereges. Leia até o livro deles para você não cair nas heresias deles, se você identificar. Vamos continuar. Estas 5 marcas acima lhe ajudarão a diferenciar uma seita de uma verdadeira igreja. Igreja de Cristo. Assim, melhor compreender que existem boas pessoas nestas seitas, mas estão sendo enganadas e precisam da misericórdia de Deus para lhe resgatar das heresias. Tá bom? Então, na minha santificação, eu preciso viver em obediência à verdade, entender que é uma obra do Espírito e é um processo gradual e é concedida por Jesus. Amém, irmãos? Estamos entendidos? Tá? Esses 5 solas aí nos dá esses textos aqui, olha. Obediência em verdade, dependência do Espírito Santo, confiança em Deus no processo gradual e concedida por Jesus Cristo. É por meio de Jesus Cristo que nós estamos salvos. E aí eu quero te convidar já para o nosso próximo encontro. O que nós vamos estudar? E agora? O que nós vamos estudar? E agora o que nós vamos estudar? Já passamos por justificação, reconciliação, regeneração, adoção, santificação 1, santificação 2, santificação 3 e agora nos encontramos logo mais, à noite, para ouvir a pregação da palavra, culto de celebração. Hoje nós estamos com um tema atualizadíssimo. Nós vamos falar de máscaras, Os mascarados, crentes de máscara. E aí eu quero te convidar, eu não vou estar de máscara, não precisa máscara, tá na tua casa, a nos encontrar logo mais, tá bom? No culto de celebração. Já está os avisos lá no Facebook e você assiste para que possamos glorificar o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Estamos juntos, louvado seja o nome do Senhor, e terminou a nossa escola bíblica dominical, mas hoje é o dia das mães. Parabéns, mamãe. Nós temos um presente para você. Abraço, Dona Duda, Dona Maria José, Dona Angelina, Dona Socorro Mourão, São as mães, e a Dona Juliana, que tem na nossa família. E aí, se a gente for continuar, tem muitas mães. Agora, deixa eu dizer uma coisa importante para a gente lembrar desse dia. Se não fosse a tua mãe, tu não tinha nascido. Que Deus te abençoe e te guarde. Vamos orar. Nosso Deus, nosso Pai, louvado e exaltado é o teu nome. Ao assistir esse vídeo, Deus, de comemoração do Dia das Mães, que nós possamos entender como está o nosso coração. Que o teu amor, que se aperfeiçoa em nossa fraqueza,
pode consolar o coração daqueles que perderam suas mães